Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. O Verdão tá indo forte no mercado da bola, hein? Mais um jogador na mira do Palmeiras, o Enciso, jogador paraguaio, meio atacante ali, habilidoso, bate bem de fora da área. Pode estar chegando no Verdão, hein? Juntamente com o Carlos Miguel ainda nessa janela, hein, família? Vamos acompanhar aqui então o André Hernan trazendo as informações do Palmeiras junto com o PVC. E também vamos acompanhar um pouco aqui do pessoal da Gazeta Esportiva com o José Paes trazendo as últimas informações do Verdão, hein? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso, informação que eu acabei de apurar aqui, estava dando uma checada aqui nas últimas pontas, mas o Palmeiras recusou uma oferta do Monterrey do México pelo Flaco Lopes. A tentativa do Monterrey foi acenando com 12 milhões de dólares e o Palmeiras não vende nessa janela, não tem interesse em vender o Flaco Lopes. O Palmeiras tem 70%, Lanús 30%. Então, assim, teria que ser uma venda a partir de 20% para ser interessante para o Palmeiras pensar em começar a conversar. Então, assim, a resposta foi não, nessa janela a gente não tem interesse em vender nenhum jogador, o jogador está aqui, estamos contentes com ele, né? Ele faz parte dos planos. Então, houve uma recusa aí de 12 de dólares pelo Flaco Lopes vinda do Monterrey. Isso mostra uma valorização do Flaco no elenco do Palmeiras, Júlio? Porque o Flaco nunca teve um status de protagonista. E depois de momentos bem difíceis, né, com o Abel até falando sobre ele, o cobrando publicamente em coletivas, em entrevistas e tal, o Flaco deu a volta por cima, mostrou que se ele não é uma grande estrela, pelo menos ele é útil a esse time do Palmeiras. E é o artilheiro do time no ano, né? Exato. Eu acho que o Flaco Lopes deu sim a volta por cima. E o Abel sempre disse também que era um jogador muito jovem, mudando de país, me parece que não tem um perfil assim, que no André Hernan, assim, você bota o André Hernan para morar, por exemplo, sei lá, na Tailândia. Na semana que vem, ele já tá ali, já amigo de todo mundo, já tá comendo com o príncipe, já tá tudo certo ali, entendeu? Então, o Flaco Lopes tem um outro perfil, né? O Flaco Lopes tem um perfil mais acanhado, mais tímido, não é fácil, você muda de país, você cai num clube gigante, muita pressão, a falta de gols, né, do Palmeiras nos últimos anos muito latente, então os dedos são apontados de forma muito fácil, né? A gente vê o Palmeiras tá onde tá, os caras estão jogando bomba no CT, né? Mas o que fariam 15 anos atrás, né? As mesmas pessoas que possivelmente eram criancinhas mal educadas. Eu acho que o Flaco conseguiu dar a volta por cima e hoje é um jogador importante para o elenco. Tenho até dúvida se determinado jogo é melhor ter o Flaco, ter o Vitor Roque. Então, acho que se o Palmeiras conseguir mantê-lo, ainda que a proposta seja muito boa, hein? Vamos falar de mercado da bola, porque o mercado está agitadíssimo, o mercado está on no Palmeiras, no São Paulo, e a gente começa com o Verdão. Meio atacante, Enciso, é um dos jogadores procurados pelo Palmeiras, jogador titular da seleção paraguaia, é um dos nomes que surgiu por aí, André Hernan? O Julio Enciso, um jogador jovem, é um jogador que está no Brighton e é um jogador que tá se recuperando de uma lesão. Até viralizou tempos atrás, dias atrás, um presente que o Gustavo Gomes mandou para ele, uma camisa. Ele treinando, se recuperando com a camisa do Gustavo Gomes. Chegou a ver essa foto, PVC? Ele treinou, eu vi um vídeo dele treinando com a camisa. Um vídeo dele treinando com a camisa. E assim, isso, claro, chamou atenção, foi um chamariz. E, de fato, o Palmeiras já vinha observando essa possibilidade. É um jogador que tem um valor de mercado alto, né? Não é um jogador para você chegar e vou aqui pichinchar e contratar a preço baixo, custo baixo. Não, é um valor alto e o Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. É um jogador que pode te dar várias possibilidades. É um jogador que joga por dentro, pode fazer o segundo atacante pelo lado, é um jogador que pode atuar pelo meio, como meio-campista. Então, assim, é um jogador que entrega, é jovem e é um jogador que tem mercado. Então, assim, não vou comparar com o Ramon Sosa, a contratação do Ramon Sosa, porque me parece que, até conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, me dizem que o Enciso é um jogador que tem até uma prateleira um pouquinho acima. Então, é um jogador que o Palmeiras está de olho. Me garantem que ainda não tem a tal da oferta oficial, mas que o Palmeiras prepara essa oferta porque há uma empolgação, estão encantados com a ideia de ter o jogador.
Gustavo Gomes, será que pode contar para a vinda dele? O Gustavo, ele trabalha né? Aquela camisa lá não foi um brinde de um amigo, não, né? Tipo assim, que nem eu mando direto, assim, uns presentes pro Júlio Gomes na casa dele. Sempre chega lá. Sempre chega coisa lá. Então, não é de, mas não... Na minha casa não chega, amigo, não. O que é isso? Coisa de amigo, assim, sabe? É que eu não sei porque que o pessoal da portaria nunca me entrega, mas parece que sempre chega. Né? Que eles Tô não querendo entregam, também né? os recebidos. Os recebidos. Mas, assim, o Gustavo Gomes, ele trabalha muito, assim. O Gustavo Gomes tem essa importância fora de campo. Ele foi um cara que trabalhou muito na questão do Ramon Sosa, e não vai ser diferente, não é diferente nessa questão do Enciso. Vamos ver. Assim, na torcida, todo mundo quer. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Vamos ver. Repito, não é um jogador barato e é um jogador que está se recuperando de lesão. O valor de mercado dele é 22 milhões de euros. Valor de mercado. O que eu ouvi é que o Palmeiras pode chegar para começar a conversar algo em torno de 14 de euros. É muito dinheiro, porque a gente está se acostumando com umas cifras malucas também, né? 25 milhões de euros, 24 milhões de euros, mas 14 já é uma boa grana, né? São 80 e poucos milhões de reais. Já é um investimento ainda mais para o futebol brasileiro muito alto. Para quem ainda não conhece, vamos ver um pouco dos números do Enciso, então. Olha aí, a gente está vendo aí na tela. O jogador jovem, né, de 21 anos, meio atacante, ele é destro, ele desponta no Libertad do Paraguai, onde fez 72 jogos, marcou 25 gols e 8 assistências. Em 2022, ele se transfere para o Brighton, da Inglaterra, lá disputa 57 partidas, balança as redes 5 vezes e dá 6 assistências. No meio da temporada passada, foi emprestado ao Ipswich Town, onde fez 13 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gosta do jogador, Júlio? Eu conheço pouco, Lu. Não vou aqui fingir que assisti todas as partidas do Enciso, porque eu não assisti. Conheço pouco, mas eu fico sempre muito em dúvida desses volumes muito grandes de dinheiro. Por exemplo, o Flamengo fez isso agora com o menino que já foi embora até. Agora me fugiu o nome dele. Veio da Premier League também. O Alcaraz? O Alcaraz. Né? O Alcaraz. Pô, Premier League, não sei o que lá. Chegou aqui, né? Assim, você botar quase 100 milhões de euros no menino de 21 anos, a questão toda o negócio pode ter sentido se você tem a revenda, né? Se você tem a possibilidade de revender, porque é muito dinheiro para o orçamento mesmo do Palmeiras. E o futebol brasileiro, ele não tem a revenda dessa maneira. A revenda não acontece desse jeito. Quer dizer, o Richard Rios teve o Mundial de Clubes. Todo mundo viu o Richard Rios e o Palmeiras conseguiu uma boa venda com o Richard Rios. Se não tivesse o Mundial de Clubes, ele conseguiria essa venda com o Richard Rios, pelo que ele faz na Libertadores no Brasileiro? Não conseguiria. O Arias foi uma grande exceção, né? Já com 27 anos, exatamente. Conseguir ter essa visibilidade. O mercado vem buscar aqui jogadores que ele descobre, entre aspas, na base. Dificilmente o mercado vem buscar alguém porque está jogando bem no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que o Palmeiras vai ter um potencial de revenda com o Enciso, a não ser que ele destrua na Copa do Mundo, pelo Paraguai, alguma coisa assim. Eu desconfio um pouco de se é um bom investimento fazer esse tipo de contratação. Mas aí eu vou trazer... Você tem material aqui no Brasil muito mais barato, entendeu? Eu entendo o que você está falando, Júlio, mas assim, eu coloco muito um ponto que a Leila bate muito nessa tecla. O Palmeiras é um clube que não precisa de dinheiro. Então, assim, a contratação que o Palmeiras vai fazer não é olhando o lucro lá na frente, e sim a conquista, e sim o título que esse jogador pode trazer. O objetivo é esportivo, né? O objetivo é esportivo. O Richard Rios foi contratado por 1 milhão de euros. E a ideia era que ele fosse o meio-campista, porque outros jogadores já estavam meio que uma oportunidade, certo? Viram, gostaram, estava barato. E ele foi vendido por 30 milhões de euros. Então, de 1 ele pulou para 30. Óbvio que chama atenção o que foi. E mesmo assim, houve uma resistência do Palmeiras que precificou o jogador porque estava pensando no esportivo dentro de campo, porque o jogador era importante. Então, tem uma questão esportiva que o Palmeiras pensa muito, não só também na grana. Fala, PV. Não, então, vamos lá. Eu entendo, pelo que eu conversei com gente do Palmeiras, que o Enciso
se chegar, é uma contratação do ano que vem. O Palmeiras tem um processo. Vamos só lembrar o seguinte: o Palmeiras já está na temporada com o maior número de contratações da era Anderson Barros, né? Em 2023, por exemplo, o Santos contratou 21 jogadores e o Palmeiras contratou 2, e o campeão brasileiro foi o Palmeiras e o Santos foi rebaixado. O Palmeiras já contratou 10 jogadores, porque tem um processo de reformulação. Esse processo de reformulação entende-se que precisava de um goleiro, está antecipando a chegada do goleiro, que é o Carlos Miguel. O Everton não está no momento bom e o Carlos Miguel virou uma oportunidade. Até onde eu tenho, não tá sacramentado. Acho que vai fechar, nos próximos dias vai ser anunciado. Até onde eu tenho, não está sacramentado. Tem a história do Jefté, porque apressou-se a saída do Vanderlan pela proposta do grupo Red Bull, e o Vanderlan é um jogador que a torcida não tinha mais paciência, então apressou-se a mudança na lateral esquerda. O Arthur subiu para treinar, mas o Jefté pode chegar, porque é um jogador de um nível, de um custo, e aí o Palmeiras vai bater 650 milhões de reais em compras em 2023, se acertar Carlos Miguel e Jefté neste ano. O Enciso é um processo de que você vai ter que definir no final do ano quem sai para chegar alguém. Porque o Palmeiras não tem dinheiro sobrando. Tem a questão do Mundial de Clubes, da premiação, tem 40% ou 30% de imposto, mas o Palmeiras não é um clube com dívida, mas não é um time com sobra. Então, gastou mais do que estava preparado para gastar, pensando em gastar. Apressou e acelerou a reforma do elenco. Jogou contra o Palmeiras. É curiosíssimo como a gente se esquece de jogadores que atuam contra o seu clube. O Júlio Enciso jogou contra o Palmeiras pelo Libertad na Libertadores de 2021. Aliás, de 2020. Quartas de final. Tinha 17 anos. Depois ele foi para a Inglaterra. Por quê? É engraçado, né? O Enzo Fernandes joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Benfica e para o Chelsea. O Enciso joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Ipswich e depois para o Brighton. Tá na hora de a gente começar a ver antes. Exatamente. Mas alguns jogadores que você viu antes, o São Paulo e Atlético Nacional, é assustador, né? Você pensar assim, dos jogadores do Atlético Nacional, o Camilo Cândido jogou no Bahia, fez gol no Santos. O Inestrosa foi júnior do Palmeiras. O Inestrosa é o melhor jogador do Atlético Nacional. Ele passou pela base do Palmeiras. Não ficou, porque não jogou no Palmeiras o que está jogando no Atlético Nacional. O Morelos jogou 20 partidas pelo Santos. É a esperança de gol do Atlético Nacional. Que mais? Tem uma que é um absurdo. Biliarci foi contratado pelo Atlético Nacional, emprestado pelo Santos. Jogou 35 minutos no Santos. Aí hoje à noite alguém vai olhar o Biliarci e fala assim, nossa, Biliarci jogou 35 minutos no Santos. Então, é assustador como a gente comemora. Dependendo da contratação, são dois prazeres. É a hora que ele chega e a hora que ele vai embora. Mas tem uma questão também que o PVC está falando e é importante. Não é que a gente não olha, eu acho que a gente, né? A gente imprensa, né? Porque dirigentes, o mercado, tipo, eu digo, empresários e intermediários, eles têm esses números, têm quanto vale, e aí quando vai bater para ouvir... falham. Pode falhar. Mas falham também. Pode falhar, mas assim, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O Barco, que era do Boca Juniors, que nem está fazendo tanto sucesso assim. E o do River, que agora foi do Mundial, agora para a Europa. 2 jogadores que clubes brasileiros, agentes brasileiros, bateram na porta desses jogadores lá com os empresários, com o clube e tal, e ouviram o seguinte, esses aqui são muito bons, caminho é direto para a Europa. Jogador que é extra classe dos países aqui da América do Sul, não adianta bater na porta para transferir aqui na América do Sul. Agente, intermediário, clube já vai fazer ponte direto para a Europa. Porque assim, vai negociar com o Brasil, a moeda é mais forte. Beleza, que o peso real e tal. Mas lá é dólar, euro e libra, então não tem como. Então ele vai fazer a ponte direto. A gente vai pegar
aqui para o nosso futebol jogadores de segunda prateleira e de terceira prateleira. É a mesma coisa, o São Paulo que não tem grana vai pegar um jogador de terceira prateleira, que é o Tapia. E aí, às vezes, você pega o jogador de segunda prateleira. Eu acho que as contratações que o Palmeiras fez de jogadores que estavam lá na Europa são muito boas. José Paes está chamando para atualizar o noticiário do Palmeiras. Boa noite, Zé. Acabou aquela cobrança do clube do Catar ao técnico Abel Ferreira, é isso? É isso, minha querida Michele Janela. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Acabou, né? Acabou hoje essa ação aí que movia o Al Saad lá do Catar contra o Abel Ferreira, né? Na FIFA, uma ação importante. A gente lembra que lá em 2024 o Al Saad entende que tinha um pré-contrato com o Abel Ferreira para que o Abel assumisse o clube do Catar. O Abel entendia que era uma carta de intenção de um dia, quem sabe, negociar um contrato com o Al Saad. Enfim, Abel, claro, segue no Palmeiras, como todo mundo sabe, e aí o Al Saad entrou na FIFA cobrando o Abel exatamente esse suposto aí pré-contrato. O Palmeiras entrou nessa situação para tentar ajudar a resolver e conseguiu, até porque o Al Saad ele tem 50% dos direitos econômicos do Giovani, um atleta formado na base do Palmeiras, hoje ele está lá no Al Saad do Catar, um jogador de 21 anos, e aí no contrato do Al Saad com o Giovani tinha ali que o Al Saad teria que pagar mais 10 milhões de reais por 25% dos direitos do jogador, caso o Giovani atingisse aí algumas metas pré-estabelecidas em contrato, só que o Al Saad não estava colocando o Giovani para jogar, exatamente porque tinha toda essa situação com o Abel Ferreira e por que não também com o Palmeiras. Então o Palmeiras disse ao Al Saad o seguinte: ó, vocês ficam aí com o Giovani, vocês não precisam mais pagar esses 10 milhões aqui por 25% do jogador, pode colocar ele para jogar, ele não está jogando, vocês não estão colocando o menino para jogar e a gente fica no 0-0, beleza? Beleza, Al Saad aceitou, claro, o Abel também, então segue tudo normal. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não deve mais nada ao Al Saad. Quem deve chegar no Palmeiras? Carlos Miguel, goleiro, né, importante, 26 anos, deve assinar um contrato aí de 5 anos com o Palmeiras. E aí lá nas redes sociais resgataram um vídeo, no mínimo curioso, interessante, que está dando mais uma movimentada nas redes sociais em relação a esse goleirão aí que deve chegar no final dessa semana aqui no Brasil para assinar e ser anunciado pelo Palmeiras. Roda o vídeo aí, diretor. Carlos Miguel ou Marcão? Marcão. Carlos Miguel ou Everton? Carlos Miguel. Tá aí então Carlos Miguel, hein? Segundo ele, Carlos Miguel não é melhor que o Marcos, mas é melhor que o Everton, que é o atual goleiro do Palmeiras. E aí o Everton tem contrato com o Verdão até o final do ano que vem. E aí o pessoal lá nas redes sociais dizendo: poxa, o Carlos Miguel tá mandando bem, porque realmente ele não é melhor que o Marcos, mas é melhor que o Everton. Então vamos ver como é que vai ficar esse climinha quando o Carlos Miguel chegar aqui e começar a treinar no Palmeiras. Palmeiras que segue de olho no mercado, né? No mercado aí para contratar atletas. E agora o nome da vez é Júlio Enciso, jogador que está lá no Brighton da Inglaterra, paraguaio, atacante. Recentemente movimentou também as redes sociais ao postar com a camisa do Gustavo Gomes, camisa de número 15 do Palmeiras, porque ele e o Gomes atuam juntos na seleção do Paraguai. O Palmeiras monitora esse jogador que tem aí uma passagem também pelo Ipswich Town, lá na Inglaterra, que foi revelado pelo Libertad do Paraguai. Palmeiras então monitorando a situação de Júlio Enciso. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar aí. Carlos Miguel, polêmica nas redes sociais, gostaram aí da opinião do, quem sabe, futuro goleiro do Palmeiras em relação ao Everton, em relação a Marcão e toda a pendenga aí já resolvida lá com o Al Saad também, tá, Michele? Beijo grande para você, tchau! Valeu, Zé, muito obrigada por todas as informações. Depois a gente fala do Júlio Enciso aí, que eu não sei se vocês acham uma boa ou não, mas vamos... O que, diretor? Vamos falar do Carlos Miguel aí. O que vocês acharam dessa colocação? Certo ele de fazer isso? Porque ele já é um confronto ali com o Everton, né, Garrafa? Olha, o que ele falou não é mentira. Ele é melhor que o Everton? É melhor que o Everton. Eu acho, na minha opinião, ele é muito melhor que o Everton. É um goleiro que é bom, tem um reflexo maior que o Everton, é mais alto, bem mais alto que o Everton. Né? Ele é um dos mais altos do mundo, eu acho. O maior goleiro do mundo, quer dizer, ele não mentiu. Quando ele fez essa comparação, ele foi sincero. E ele respeitou o Marcão, o Marcos, né, que realmente era
um grande goleiro, foi ídolo da torcida até hoje, né? E eu acho que está certo. Ele falou sem pensar e falou corretamente. Agora, se o Everton é titular ou deixa de ser titular, o problema não é dele. Agora, se ele vier para o Palmeiras, é uma questão de tempo para ele assumir a titularidade, né? Então, eu penso assim, Michele, que é uma baita contratação que o Palmeiras faz. Já todo mundo comentava da possibilidade do Everton ter uma idade mais avançada e, claro, né, o Palmeiras, ele sempre tendo no mínimo 2 jogadores para cada posição e traz um goleiro promissor. Teve pouquíssimos jogos no Corinthians, foi para a Inglaterra dizendo que ia fazer a carreira dele pelo mundo, jogar nas grandes ligas, jogou acho que 4 partidas lá. E está de volta e tem que mostrar. Hoje o Everton é o titular do Palmeiras. E o Carlos Miguel vai chegar e vai brigar pela vaga dele. Não tenha nenhuma dúvida, tem potencial para se tornar o grande titular do Palmeiras. Sobre o Abel, sem polemizar, o Abel assinou um pré-contrato. Quando a imprensa falou isso, não, estão pegando no pé do Abel, porque... Era verdade, né? Era verdade. Querem criar uma crise com o Palmeiras. Então, o Abel assinou um pré-contrato, teve que ir lá com o Pires na mão lá na FIFA. Que bom que resolveu, o Abel continua no Palmeiras. E sobre o Enciso, o Palmeiras continua na sua versão normal, de monitorar mercado e trazer jogadores que podem compor o elenco. Às vezes dão certo, às vezes não dá certo. Esse aí está no perfil, né? Perfil. Ele não é tão velho assim e se encaixa nas necessidades do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai dar certo. Quem tem dinheiro na mão resolve as coisas fácil, né? Pois é, então, família, essas foram notícias de hoje. Quarta-feira agitada aqui no Verdão, né? Palmeiras movimentando o mercado da bola mais uma vez. Praticamente certo com o Carlos Miguel, que deve chegar agora nesse próximo fim de semana. Palmeiras também tem sondado o GFT, lateral esquerdo, para chegar no lugar do Vanderlan. E também temos aí a possibilidade do Enciso chegar, né? Um meio atacante aí, que atua lá no Brighton, na Premier League. Conhece muito bem o Gustavo Gomes. Ele joga na seleção paraguaia junto com o Gomes, né? Pode estar pintando aí no Verdão também. Um meio atacante, bom de bola, chuta bem fora da área. E é isso, família. Essas foram as notícias de hoje. Palmeiras está preparado já para enfrentar o Universitário do Peru. Verdão está... Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve na Residência dos Porcos. Deixe seu like, que vai ajudar bastante o vídeo e impulsionar também o canal, beleza? E incentiva a gente a continuar trazendo conteúdos para vocês, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porcos é louco. É nóis!